Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Sagitário, para o mês de novembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o Rei de Paus. O Rei de Paus traz a mensagem da necessidade da nossa conexão com a espiritualidade, né? A nossa conexão com a nossa intuição, com essa sabedoria interna que todos nós temos e que deveria estar conduzindo as nossas vidas e não a nossa mente, né? A mente que deveria estar a serviço da intuição, ela extrapola o seu papel. Ela não quer estar a serviço da intuição, ela quer estar no comando, ela quer dar as cartas. Só que a mente ela não pode dar as cartas justamente porque ela não tem a visão do todo. A mente consegue ver a árvore, mas ela não vê a floresta. Porque a visão do todo, ela só é possível via intuição. Porque a intuição, ela vem desse nosso eu interior, né? Dessa nossa centelha divina que está presente em tudo que existe no universo. Se ela está presente em tudo que existe, então é por isso que ela consegue ter essa visão macro das situações, essa visão geral. A nossa mente ela só está presente em nós. Então ela não consegue, ela não está presente nos outros seres. Então ela não consegue perceber o que os outros estão pensando, estão fazendo. Por isso a necessidade dessa conexão com a nossa intuição, que necessariamente precisa ter também um contato com a nossa espiritualidade. E o naipe de Paus é um naipe que traz a mensagem, né? É conectado com a espiritualidade. O Rei de Paus é aquele que atingiu o ápice, né? Ele foi coroado como rei justamente porque ele atingiu o mais alto grau nesse caminho da espiritualidade, né? E ele mostra a sua presença aqui nessa primeira carta da abertura, mostra a necessidade desse contato com a espiritualidade e deixar que a intuição comande nossas ações e não a nossa mente, justamente porque ela não é o papel dela para isso. Se a gente entra na mente, a gente se perde. A mente é um labirinto sem saída, né? Por quê? Porque ela só consegue avaliar as questões de acordo com o próprio conhecimento que ela tem. Como a intuição ela consegue perceber o macro, é mais generalista, ela não se configura num labirinto, porque ela tem o labirinto, né? É um caminho finito. Você tem aqueles compartimentos que você vai passando, vai chegando a outro, e a pessoa fica ali dentro daquele labirinto se ficar na mente. A intuição é um caminho totalmente aberto, porque todas as possibilidades ela pode ver. Por que a mente fica presa no labirinto? Porque pela mente você não consegue perceber todas as possibilidades. Por isso, quando uma pessoa está preocupada sobre alguma situação e ela conversa com uma outra pessoa sobre aquilo, e a pessoa vai dar um conselho para ela, normalmente esse conselho é eficaz. Por quê? Porque a outra pessoa consegue ver a situação por um ângulo diferente, né? A mente dela tem outras informações que a mente de quem está pedindo ajuda não tem. Por isso que ela tem a capacidade de dar sugestões. E se for uma pessoa que deixa a intuição atuar, então aí mesmo que ela consegue dar uma orientação, uma sugestão muito mais
eficaz. Então, preciso agora nesse mês de novembro prestar atenção nessa conexão com a espiritualidade, com essa conexão com a intuição, deixar a intuição trazer as mensagens que precisam ser ouvidas e que não são ouvidas por conta desse falatório aí da mente. E quando a gente vai para a carta número 2, a posição 2 pode ser um bloqueio, exatamente bate até com aquilo que a gente estava falando aqui. Vem um 2 de espadas. O 2 de espadas, Orestes está aqui no meio entre o pai e a mãe, e com as mãos nos ouvidos, não querendo tomar uma decisão, na dúvida. Essa é a característica da mente. A mente vai ficar ali, de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem ou eu ouço esse aqui ou eu ouço esse. Ela não tem mobilidade de ter outras opções, né? Ela não consegue ver outros caminhos, justamente porque está presa em si mesma. Por isso, como a gente já comentou, a mente é uma ferramenta. Ela não é quem está no controle. Na verdade, ela é quem é controlada. Só que, como a nossa sociedade foi estruturada, né, de uns tempos para cá, foi justamente para que colocasse a mente nessa posição de poder. Porque se a sociedade, né, desde a infância, já fosse estimulado com que se desenvolvesse a intuição, os dons que a pessoa tem, os talentos, ela ia fortalecer a intuição. E se a pessoa tem a sua intuição fortalecida, ela não pode ser manipulada, porque a manipulação, a lavagem cerebral, é via mente. Então, se a pessoa tem a mente ali no controle, é muito fácil de ser manipulada. Se ela tem a intuição no controle, dificilmente ela pode ser controlada, porque, como a gente já falou, a intuição ela antevê tudo, ela consegue visualizar tudo. É muito difícil você convencer alguém que deixa esse canal aberto que o futuro é problemático, né? Uma das razões da ansiedade é a pessoa se imaginar numa esteira rolante que está indo em direção a um precipício. A ansiedade é antecipar no presente um futuro que a pessoa imagina que seja ruim, ou que não seja do jeito que ela quer. Então, é preciso perceber que quando a orientação, né, da vida da pessoa é via intuição, isso se desfaz. Esse medo do futuro acaba. Porque a intuição ela sabe que existe N possibilidades e que a gente tem que estar aberto para isso. Se ficar na mente, você só tem dois polos, né? Você só tem dois caminhos. Você só tem duas visões, né? Enquanto a intuição ela tem múltiplas visões. Então isso tem que ser observado aqui também. E indo para a carta número 3, que é o que está aparente na questão, aí vem a carta da roda da fortuna. E a roda da fortuna aqui, ela vem falando, ela vai trazer a mensagem também de ciclos. A vida é formada por ciclos. Você nunca vai fazer a mesma coisa sempre. Ou não deveria fazer a mesma coisa sempre. Porque isso não tem evolução. Na evolução, cada dia é diferente do outro. Um mês é diferente do anterior. O semestre seguinte é diferente do semestre que passou. O ano seguinte é diferente
do ano que passou. Então, aquelas pessoas em que não vem talvez nada de novo na vida, a vida da pessoa é como se fosse um filme repetido que não sai daquilo, é porque não está acompanhando esse ritmo cíclico do universo, que ora está em cima, ora está embaixo. E esse estar embaixo não significam problemas, adversidades, dificuldades. Não. Mostra apenas um movimento, que ora está aqui, ora está aqui. Ora está em cima, ora está na direita, ora está embaixo, ora está na esquerda. Mostrando que a vida é cíclica. Então tem certas coisas que precisam ter um encerramento, que precisam ter uma conclusão para iniciar uma nova fase, uma nova etapa. A roda da fortuna é como se fosse aquele negócio que gira e te traz um novo caminho, né? Uma nova opção. Apresenta ali um novo direcionamento. É preciso ter isso em mente. Então tem que ver, analisar aí quais são aquelas situações que precisam ser concluídas, que o seu ciclo já passou, que o seu tempo já passou. É igual você ter, como existe hoje, pessoas com, vamos dizer, 35, 30 anos, 20 e pouco, 28, que ainda fazem atividades de uma criança de 10, 11 anos, né? Tem pessoas que hoje em dia, ainda nessa idade, ainda participam de brincadeiras, de atividades que são próprias de pessoas que têm 11 anos, né? Não amadureceu, ou seja, a pessoa não evoluiu, ela não seguiu os ciclos, ela está parada, aquela roda dela está aqui embaixo, está travada, não anda, parou, sabe? O mundo está girando e ela ficou parada aqui no tempo, porque ela não aceitou que aquela atividade que ela fazia lá com 11 anos, agora com 30, 20 e pouco, quase 40, não tem mais como existir. Aquilo ali tem que ser deixado para trás. E essa avaliação, essa análise, nós fazemos lá dentro da terapia tarológica. Lá é que a gente vai ver, dentro do trabalho terapêutico, quais são essas questões, se a gente, citando o exemplo aqui da abertura, quais são essas questões que precisam ser deixadas para trás, que esses ciclos que precisam ser fechados, né? Porque realmente precisa, realmente cada coisa tem o seu tempo, sabe? Tem certas coisas que às vezes estão se prolongando demais. Já era para ter superado aquilo, já era para estar em outra situação, mas não, ainda está preso naquela questão. É como se a roda fosse girando e a pessoa sempre passasse por aquela questão ali o tempo todo, vai e volta, sem uma renovação, sem trazer essa roda aí para uma nova etapa, uma nova fase, que aí lá no próximo momento onde ela vai girar, aquela situação não está mais, porque a situação estava aqui embaixo. A roda subiu de nível, aqui nesse nível já não tem mais aquelas situações. Então aqui fala das finalizações, e que certamente tem a ver com essa questão aí da mente, da intuição, né? E a gente vindo aqui para a carta da posição 4, que é a base da questão, aí vem a carta do imperador. O imperador quem é? Aí no tarô mitológico é Zeus, é o poder, né? E é o poder espiritual e material, ele tem os dois, né? Então o imperador, ele é o seu poder pessoal, né? O que está na base aí? O que está talvez lá embaixo, ainda escondido? O seu próprio poder pessoal. Você
perde esse poder pessoal quando não abre caminho para a intuição, fica preso na mente, não se conscientiza que os ciclos precisam ser encerrados, e aí por conta disso fica essa roda girando aí num ponto que não sai daquilo. O imperador ele vem dizer isso, então é preciso você recuperar esse teu poder, recuperar essa tua força. O imperador ele cria, ele age, ele constrói, você vê, inclusive porque ele é mais que o rei, né? O rei ele tem no seu comando um reino. O imperador ele comanda todos os reinos, né? Ele tem essa visão macro também. Então o poder que ele tem é o nosso poder pessoal, que precisa ser resgatado, avaliando principalmente essas questões aqui que a gente levantou. E a gente vindo aqui para a próxima carta, que é a posição 5, aqui, influências do passado, olha quem aparece, é o Rei de Ouros. O Rei de Ouros, como influência do passado, dentro dessa abertura aqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para deixar de lado esse materialismo, que a pessoa que é materialista, o foco é só no material, é só nesta dimensão aqui, ela não desenvolve a intuição, ela fica na mente. Como a gente já explicou, nessa dimensão, a organização sociológica foi montada para que as pessoas vivessem na mente, porque aí você consegue manipular. Quem é materialista está totalmente à mercê dessa lavagem cerebral, dessa manipulação. Então o Rei de Ouros aqui, como é ligado ao elemento terra, e é uma coisa que, como influência do passado, tem que ser deixada de lado, tem que ser transcendido, aqui seria o materialismo puro, né? Na história do Rei de Ouros, no tarô mitológico, é o mito do Rei Midas, aquele que tudo que ele tocava virava ouro. Ele fez um pedido ao deus Dionísio de que tudo que ele tocasse virasse ouro. Você vê, aí se ele tocou na comida, a comida virou ouro. Se tocou na esposa, a esposa virou ouro. Aí ele viu que não era a melhor solução. Você vê, quem faz um pedido desse, é quem só está vendo o lado material, só está vendo aí talvez o lado financeiro, o lado econômico, não vê mais nada, não tem olhar nenhum para a espiritualidade. E isso que precisa ser deixado de lado, isso que precisa ser superado e transcendido, fazendo essas reflexões aqui, né? E a gente indo aqui para a carta seguinte, que é a posição 6, que é influências do futuro, aí a gente vê a carta do 3 de Ouros. O 3 de Ouros já é uma carta que mostra um início, uma renovação, né? Um novo caminho, né? E como é aqui com Ouros, o que a gente pode trazer? Seria talvez uma nova relação, um novo início, uma nova relação com o mundo material, né? Então, em vez do mundo material ter aquele peso todo em que a espiritualidade fica relegada a um segundo plano, o 3 de Ouros ele vai mostrar que você pode ter uma nova relação com o mundo material, que ele não é algo para ser desprezado, assim como a mente também não pode ser desprezada. Mas a mente tem o papel dela e o mundo material tem o papel dele, que é importante também para nosso próprio crescimento e evolução. Você não pode ser agora só viverei de luz, só viverei de espiritualidade, o mundo material não serve. Não, serve. Só que tem que saber vivê-lo. Tem que saber qual é a forma melhor de vivenciá-lo, de estar dentro, né, do trabalho,
das relações, dos relacionamentos, do cotidiano, como é que a gente passeia aí por esse mundo material de uma forma construtiva. Então o 3 de ouro ele vai trazer essa possibilidade de renovação, de uma nova forma de se comportar com o mundo, e ele em si já traz inclusive a recompensa, porque se você for por esse caminho, a gente vê ali que no 3 de ouros, Dédalo está recebendo lá 3 pentáculos como reconhecimento do seu trabalho. Ou seja, se você resolve ir por esse caminho, haverá uma recompensa. Uma recompensa, uma mudança na rotina, no cotidiano, né? Uma mudança para melhor, se seguir esse caminho aí que a gente está aqui mostrando dentro dessa abertura. E quando a gente vai aqui para a posição 7, que é uma situação futura em relação à posição 1, você vê mais uma vez qual é a figura que está aqui. É Zeus. Só que aqui Zeus está como o As de Paus, está representando o As de Paus, né? Com a tocha aqui, você vê até que o fogo aqui está bem alto, né? E aqui, o que Zeus aqui mostra, né? No As de Paus? É justamente esse início, esse contato com a espiritualidade. Ou seja, se você segue essa orientação aí do Rei de Paus, de ir para a intuição, deixar a mente como uma ferramenta, isso abre um portal, abre um caminho para a espiritualidade. O As de Paus é como se fosse uma renovação, né? Você está no Rei e você vai lá para o As, que é o início, e você trilha a caminhada de novo para chegar até o Rei, né? É como se falasse assim, o Rei está mostrando quem ele é, dizendo, olha, você pode chegar até mim, que sou o Rei, você pode ser o Rei também, e se você quiser seguir esse caminho, comece lá pelo As de Paus, que é o início, né? É o início desse contato com a espiritualidade. Você vê, Zeus representa também, como eu falei aqui, o poder material. E aqui a gente vê o poder material, ele está aqui com o mundo nas mãos, mas com a tocha aqui da espiritualidade. Ou seja, ele não abandonou o mundo, ele não deixou o mundo de lado. Ele tem o mundo sob controle. Ou seja, o mundo, as questões materiais já não influenciam tanto no seu dia a dia. Ele consegue ver aquilo com outros olhos, sabe? Só uma visão espiritual da vida dá isso. Ver o mundo material com outros olhos. E ele já faz isso muito bem, né? Então é necessário se voltar para essa visão, né? Para essa forma de pensar. E a gente indo aqui para a carta da posição 8, que seria aqui o ambiente externo, o ambiente externo a gente vê mais um rei, né? Aqui já saíram 3. Rei de paus, de ouros e agora o rei de copas. O rei de copas, ele é o terapeuta, né? É aquele que está em contato com a espiritualidade também, né? Aqui é representado pela figura mitológica de Orfeu, que era quem foi iniciado lá nos mistérios de Eleusis. Então era aquele que tinha contato com o lado espiritual, tinha contato com a espiritualidade, era um terapeuta, mostrando que o ambiente externo está propício para esse contato, está propício para esse relacionamento, para poder observar aí também os sentimentos, como é que a pessoa sente, né? Muitas vezes os sentimentos estão ligados à mente. Aquele tipo de pensamento que a pessoa tem gera um sentimento que
se ela mudar esse pensamento, o sentimento também muda, né? Normalmente a energia ela caminha do pensamento para o sentimento, né? Por isso que é importante o estudo, por isso que é importante o desenvolvimento da mente, justamente porque quanto mais se abre a consciência, quanto mais se estuda, se adquire conhecimento, é possível mudar a forma de enxergar, mudar os pensamentos, e isso vai trazer um reflexo também nos sentimentos. Então o Rei de Copas aqui ele traz essa mensagem de se observar aí os sentimentos, sabendo que é preciso mudar o pensamento para que esses sentimentos possam transmutar também. E a gente indo aqui para a carta 9, que é as esperanças e temores, a gente vê aqui o Pajem de Copas. O Pajem de Copas, né, assim, mais uma mensagem aí uma carta aí do naipe de Copas. O Pajem de Copas eles fala daquelas emoções internas, né, daquilo que nós temos dentro de nós, né, aquele sentimento mais profundo, né, que está lá dentro. Então, o Pajem de Copas ele mostra que se fizer esse caminho que a gente está orientando aqui e chegar lá no Rei de Copas que vai trabalhar com as emoções, com os sentimentos, chega-se no Pajem de Copas que ele consegue chegar ao início da emoção, ao início do sentimento. O que é isso? É identificar as origens, o porquê que nós temos determinados sentimentos. Como o pajem é a criança, muitas formas de enxergar a vida, ela vem a partir das nossas experiências aí na infância. Então o Pajem de Copas aqui, ele mostra que ao fazer esse caminho, sair da mente, ouvir a intuição, isso permite com que você vai se interiorizando, até chegar lá no Pajem, onde que a origem dos sentimentos, das emoções, vai poder ser visualizada, vai poder ser vista, né? E ser trabalhada também, mas ela vai ser trabalhada uma vez que você já tenha passado aqui pelo terapeuta, pelo Rei de Copas, né? Justamente para que essas emoções sejam trabalhadas em conjunto. Mas você vê, antes de chegar aqui, olha o caminho todo que você tem que fazer, né? Não adianta ir direto no terapeuta sem fazer esse caminho, até porque o terapeuta ele vai sugerir, vai orientar que se faça isso para que o trabalho tenha eficiência, né? Seja um trabalho eficaz. E a gente seguindo agora para a última carta, que seria aí a conclusão do jogo, né? Aí a gente vê mais uma carta de paus, né? E aqui é o 10 de paus, e o 10 de paus mostra o quê? Que muitas vezes a pessoa está ali sentada, assim como o Jazão aqui na imagem, ele está sentado, né? Com a mão no queixo, né? Sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, qual o caminho que ele tem que seguir. Só que aqui, ó, acima dele tem 10 tochas, né? Ou seja, ele está debaixo dessa representação aqui da espiritualidade, mostrando que muitas vezes, quando a pessoa está ali sem saber um caminho a seguir, sem saber o que fazer, perdida, é porque ela não está percebendo que acima dela ali está a espiritualidade, que ela precisa fazer esse contato, ela precisa se contactar com ela. Aqui a gente vê o velocino de ouro aqui, ó, no chão, e o velocino de ouro ele também está aqui,
na carta do Ás de Paus. Ó. Olha ele aqui. Que é o presente de Zeus, né? Mostrando o que nessa situação? Que talvez o presente de Zeus, ó, presente da espiritualidade, está muito próximo, né? Está ali do seu lado. E a pessoa não está vendo. Ela está tão fechada aqui na mente dela, nas preocupações, que ela não enxerga o que tem acima, nem o que tem próximo dela. E é preciso essa conexão com a espiritualidade, essa conexão, né, com esse presente divino aí, para que possa sair dessa situação, sair dessa coisa muito mental, saber encerrar os ciclos, saber dar o valor correto à vida material e à vida espiritual, trazendo aí um equilíbrio para o dia a dia, tá certo? Então essas são as reflexões agora para o signo do Sagitário. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!